Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um devocional sobre jejum e esse aqui é um dos que mais me chamam a atenção porque nós temos muitas pessoas envolvidas caminhando em um mesmo propósito, em uma mesma unidade e nós temos várias maneiras e motivos e vários desdobramentos que nós conseguimos aprender da prática e da aplicação do jejum em nossas vidas. É o jejum de Esther. Quero convidar você, eu não vou conseguir ler aqui porque é um devocional, mas Esther 4, 5 e 6, esses 3 capítulos, e eu vou resumir para vocês. Aqui, Esther, já rainha, ela é acionada por Mardoqueu, do seu povo, e ele vai lá e conta para ela toda a trama de Amã. E essa trama estava incluso o extermínio, a morte de todo o povo da raça de Esther. O que acontece? Esther, antes de falar com o rei, antes de falar com quem talvez humanamente pudesse resolver os seus problemas, porque não era só rei, mas também aquele que era o marido dela. E aí, Esther, mesmo sendo esposa do rei Assuero, conhecido como Xerxes, ela não vai diretamente a ele, mas ela vai falar primeiramente ali sobre um plano e um projeto com todo o seu povo, com toda a sua raça. E ela então fala para Mardoqueu assim: convoque todos que moram na nossa cidade. Nós vamos jejuar por 3 dias e nós vamos ficar 3 dias sem comer e sem beber. E eu, juntamente com as minhas servas, farei esse jejum como vocês. E aí o texto vai se desdobrando e fala que Mardoqueu seguiu as orientações dela e que eles, ambos nos seus respectivos lugares, ela no seu palácio e eles na sua cidade, eles jejuam por 3 dias e 3 noites. Logo depois, ela vai falar com o seu marido e ela vai falar com o rei e fala que ela queria fazer um banquete, porque ela queria lhe fazer um pedido. E o rei, apaixonado, jamais imaginou que seria algo que viria de um homem de confiança dele, que era Amã. Amã tinha planejado tudo, inclusive já tinha até construído uma forca para enforcar Mardoqueu. Acontece que durante esse banquete ela chega e ela faz um pedido para que o seu povo, juntamente com ela, não fosse morto, não fosse exterminado. A grande questão é que isso já estava em decreto. Amã tinha articulado tanto que ele já tinha feito com que virasse uma lei, virasse um decreto para que esse povo fosse todo exterminado. E o rei, persuadido, sem saber, manipulado, tinha endossado essa questão. Quando o rei fica sabendo disso, ele não só muda um decreto, ele não só muda uma lei, ele não só muda uma sentença de morte, ele faz com que a armadilha, a forca que Amã construiu para Mardoqueu fosse usado contra o próprio Amã que construiu. E Amã é exterminado. E ele não só é exterminado, como todo o povo que tinha um decreto de morte, eles ficam em vida. O que nós podemos aprender com aqui? Nós temos alguns personagens aqui. Primeiro, nós temos um povo e nós temos uma liderança. Acontece que o jejum ele pode ser coletivo e o jejum do povo endossa o jejum que o líder está recomendando, no caso aqui Esther. Mesmo que é ele que vai se expor, mesmo que talvez isso lhe custe algo, mesmo que talvez isso lhe custe a própria vida, como a própria Esther diz, mesmo que eu morra, eu assim o farei. Então, observe que nós aprendemos a jejuar em unidade aqui. E aqui nós temos alguns propósitos. Primeiro, tem um inimigo indo contra você, tem um inimigo construindo algo, uma armadilha para te pegar. E tem uma sentença de morte sobre a sua vida, ou sobre o seu povo, ou sobre a sua família. O jejum, ele vira as sentenças, ele muda a lei, ele altera decretos, ele tira uma sentença de morte para uma sentença de vida. Ele faz com que as armadilhas que foram construídas para você se voltem para quem as construiu, simplesmente porque você se retira para jejuar, orar e buscar a Deus. Então, observe, se existe alguma sentença de morte sobre a sua vida, se existe alguma doença terminal sobre a sua vida, o jejum pode estabelecer uma mudança de sentença. Se tem algo que você precisa, seja na justiça ou seja algo que está
atrapalhando o seu benefício porque uma lei mudou, porque um decreto foi alterado, porque uma cláusula foi inserida, Deus, ele pode mudar decretos, Deus, ele pode mudar leis, ele pode revogar sentenças, ele pode revogar tanto positivo como negativamente. Deus, ele pode incomodar a pessoa que está com a caneta na mão na madrugada, para que ela haja em seu favor. O texto diz que naquela noite os homens não conseguiram dormir. Naquela noite, antes de Ester falar com o rei, eles não conseguiram dormir. Por quê? Porque, obviamente, o Espírito do Senhor começou a agitar, começou a importunar, começou a incomodar aquela pessoa que estava com a sentença. Outra coisa, nós não precisamos ir contra aquelas pessoas que são inimigas ou que agem como inimigas das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas casas e dos nossos ministérios. Nós só precisamos nos colocarmos de joelho, buscarmos a Deus em jejum e oração, porque essa arma poderosa, ela vai fazer com que tudo que for forjado contra você se vire contra a própria pessoa, sem você precisar mover uma palha. Então, eu não sei qual é a sua condição hoje judicialmente, eu não sei qual é a sua condição hoje de laudos médicos, eu não sei qual é a sua condição hoje familiar, eu não sei, mas tem algo que eu sei: se você aplicar esse princípio de jejum e oração e com amigos, com o povo, em unidade, em favor de uma só causa, sem sombra de dúvidas, o nosso Deus, ele rompe com os céus e ele vem e ele intervém exatamente com aqueles que estão se humilhando, se derramando e se consagrando diante da face dele. Que Deus abençoe você. E aí você pode curtir, comentar, compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas e, se possível, deixe aqui o testemunho que você vai colher quando você aplicar esse princípio poderoso na sua vida. Deus abençoe.